Isso. A gente vai falar um pouquinho sobre cristologia e não, obviamente, né, pegando tudo, mas algumas coisas das unidades. A gente, por exemplo, vai reparar, pegando aqui o sumário mesmo, a questão do lugar da cristologia na teologia cristã. Porque talvez algumas pessoas pensem na cristologia como tudo relacionado a Cristo. Só que existem coisas relacionadas a Cristo que estão em outros temas da teologia. Então você tem coisas relacionadas a Cristo que estão na escatologia, coisas relacionadas a Cristo que estão na soteriologia e assim por diante. Você vai ver coisas que falam sobre a nossa salvação, coisas que falam sobre a volta de Jesus, essas coisas todinhas estão na teologia sistemática, são relacionadas a Jesus, mas não é algo que está restrito à cristologia. Por quê? Porque o alvo principal da cristologia é tratar quem é Jesus. Então, digamos, diante de uma pergunta sobre o assunto cristologia, caso isso caia, claro que pode variar o significado de cristologia para vários teólogos, certo? Mas assim, se você pegar o miolo tem a ver com quem é Jesus. Esse é o miolo, entende? Tanto que aqui, cristologia, você está estudando Cristo, entende? Não é um estudo relacionado à volta do Cristo, a salvação que o Cristo tal, não, mas tem a ver com o quê? Quem é o Cristo? Tudo bem que vai falar um pouco do que ele faz, assim, não é como assim, Jesus é isso, acabou, pronto, matéria dada, não, mas assim, tá claro, então beleza, porque eu lembrei, tinha uma diaconisa que ela falava assim, o pastor Roberlan, quando ele vai explicar, ele vai lá. É porque eu sempre acho que a pessoa não está entendendo, e aí eu, entende? Tem pessoas que eu às vezes até irrito, né? Porque eu vou falar, eu já entendi, mas eu fico na dúvida, eu continuo falando, eu já entendi. Ai. Aí é um negócio de louco. Então, quanto a essa questão, né, de o lugar da cristologia na teologia cristã. Por quê? Porque é importante a gente até observar que Cristo, ele acaba sendo como é que eu posso dizer? O centro, né? Ele acaba sendo o coração. Por isso que você vai observar que tem expressões como lugar central. Por que lugar central? Porque praticamente tudo aponta para Cristo. Você é pecador, precisa de um Salvador. O Salvador veio para apresentar o Evangelho e vai voltar para buscar aqueles que creram nesse Evangelho. Então você vai reparar que assim, a igreja é de Cristo. Se você reparar, por exemplo, tudo acaba linkando nele. Pode reparar isso, certo? E aí, até mesmo a questão se a gente pensar na mensagem da fé cristã, a gente vai parar em Cristo. A gente fala de Deus Pai, fala de Deus Espírito Santo, mas você pode reparar, a gente sempre para em Jesus. Eu, por exemplo, não sou como é que eu posso dizer? Não é não pregar Jesus ou não mencionar Jesus no Antigo Testamento. Mas quando eu prego dentro do Antigo Testamento, eu tento mastigar de acordo com a audiência original. Aquelas pessoas lá no início, elas não tinham como ter consciência de Jesus, porque Jesus ainda lhes era oculto. Não tinha como. Mas, mesmo eu fazendo isso, muitas vezes eu faço que não, porque Jesus está dando para entender, ou seja, você acaba, por quê? Porque Jesus ele acaba sendo o motivo, o coração, o centro, né? Algo que assim, não tem como você falar de nenhum outro assunto sem você esbarrar no nome de Jesus. Isso que eu estou falando é alguém como eu,
que não faz, se puder voltar com o copo, tá? Que assim, não faz intencionalmente. Imagina aquele que já faz, né? Como aquele caso do pastor Gesiel Gomes, né? Que um irmão até botou o link, né, para mim no Facebook. Então, é uma questão. A outra, em relação à divindade de Cristo, a gente vai observar que uma das batalhas que a gente tem na história, né, na história da teologia, é que tem aqueles que vão entender: Jesus não pode ser Deus porque Deus é um só. Aí outros vão dizer: não, mas o que Jesus fala de si mesmo, a gente fica encostado na parede, não tem como a gente sair dessa. A gente tem que reconhecer que Jesus é Deus, ou ele era um doido, ou ele era um impostor, ou ele era Deus, porque do jeito que ele falava, certo? E tanto que é que as pessoas chegavam inclusive a pegar pedra para atacar nele. Observa bem, poxa, quando Jesus fala: antes que Abraão existisse, eu sou, e os caras pegam pedra para atacar nele, o que esse eu sou está significando? Aí alguém vai dizer assim: pode significar qualquer coisa. Então vamos para o texto. O próprio Jesus fala o quê? Mas por que vocês estão querendo tacar pedra? E o que o pessoal responde? Você está querendo se fazer como Deus? Ou seja, o próprio pessoal diz para Jesus o motivo de tacar pedra. Ou seja, o que Jesus está falando, está invocando para si mesmo a condição de Deus. Só que por que a resistência? Porque de acordo com o judaísmo, lembra? Só existe um Deus. Ouve, ó Israel, só existe um Deus, só há um único Deus verdadeiro. Então, diante dessa situação, né, de ter um único Deus, de acordo com o judaísmo, Jesus é um judeu, ele está pregando inicialmente para judeus. Então, nessa condição, quando ele fala isso, o pessoal tem aquela reação assim: peraí, ele está querendo dizer que existe outro Deus? Que heresia é essa de ter mais de um Deus? Porque o judeu não, assim, ele não compreenderia a ideia de trindade, até porque a igreja teve que mastigar esse assunto. A igreja ocidental teve mais facilidade que a igreja oriental para entender esse assunto. E tanto que o próprio Renato Russo, na música Índio, chega a dizer: quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. O teólogo chegou a dizer: tente entender a trindade e você perderá a cabeça, tente negá-la e você perderá a alma. Então, assim, não é uma coisa fácil. A gente até tenta, vamos pensar, a água é uma só, mas ela congelada está no estado sólido, ela aquecida está no estado gasoso, ela em temperatura normal está no estado líquido. Vamos pensar no homem que é pai, marido e funcionário. Então, ou seja, as pessoas tentam usar algumas analogias para tentar explicar a trindade, mas ainda assim é um negócio que assim, não é simples de entender, não é fácil de entender. O problema é que você negar a trindade, você vai ter problema com afirmações que a Bíblia faz sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Que é assim, o Testemunho de Jeová, ele vai fazer alguns ajustes no esquema teológico para poder negar. Mas assim, não é simples você olhar para o texto e de boa, né? É isso aí mesmo, trindade não existe, ou trindade existe. Não é simples o assunto. Até porque, como o cristianismo brota do judaísmo, e o judaísmo defende que só existe um Deus, que é o que a gente chama de monoteísmo, certo? Aí alguns, né, ainda tem uma outra situação. Se nós pensarmos a questão, né,
da própria humanidade de Jesus. Nós vamos ver que alguns são chamados até de docetas, né? Eles defendiam a questão de Jesus ser parecido e não necessariamente um ser humano, né? Então, diante de um quadro como esse, muitas vezes, assim, algumas pessoas, elas olhavam para aquilo e diziam o seguinte: não, peraí, Jesus, ele não possuía um corpo material, ou até mesmo qualquer natureza física, mas era um puro espírito que apenas parecia ser corpóreo. É algo do tipo, vamos pensar naqueles filmes, né, em que aparentemente o cara ele é físico igual a gente, e aí o cara vai, segura um objeto, mas aí quando você vai dar um soco no cara, sua mão atravessa. Então parecia dar aquela ideia de que assim, Jesus não era carne e osso, músculo como a gente, sangue, não. Ele era um espírito que de alguma forma se materializava, mas ele não era bem um corpo humano, né? Ele parecia ser. Daí a ideia do doqueu, né? Do docetismo, aquela coisa de aparência. E nesse caso, Jesus, ele não é parecido com um ser humano, ele tornou-se um ser humano. Então, enquanto o docetismo significa parecido com alguém, digamos assim, Jesus não é parecido, ele é e ponto, certo? Então é uma questão que tem que ficar bastante clara para a gente. E a gente tem até uma situação, deixa eu ver aqui no finalzinho, tem uma questão que eu acho que é deixa eu ver, acho que foi Atanásio, isso aí. Deixa eu ver a questão das naturezas. De um lado, a gente tem um problema relacionado à divindade. Então, peraí, Jesus é Deus ou Jesus não é Deus? De outro, a gente tem uma questão de personalidade. Tudo bem, Jesus é um ser humano, mas ali tem uma pessoa ou duas pessoas. Então, enquanto era difícil ter a ideia de duas naturezas, era difícil ter a ideia de uma pessoa. Não, Jesus, ele não pode ser Deus ou não pode ser homem. É um problema com duas naturezas. Tá bom, vamos resolver isso, está resolvido. Ele tem duas naturezas. Então tem que ser duas pessoas. Não tem como ele ter duas naturezas e ser apenas uma pessoa. Ele vai ser uma pessoa apenas? Como assim? Não, ele é uma pessoa humana, é uma pessoa divina. Por quê? Porque ele tem carne e osso, desejos, anseios, coisas como seres humanos. E ele tem a questão, né, da revelação divina para se comunicar às pessoas. Aí nisso vem um cristão, né, um dos pensadores, que chegou a falar sobre o mistério da revelação de Deus em Cristo, que foi o Atanásio de Alexandria. E nesse caso, por exemplo, na página 54, Atanásio aqui evita um erro cometido por muitos teólogos, que é falar da vida de Jesus como se sua existência terrena fosse necessária apenas para que ele um dia morresse por nossos pecados. Discussões soteriológicas muitas vezes são tão obcecadas com a importância da cruz, que a importância dos 33 anos de vida que a precederam é ofuscada. Parte integral da obra salvadora de Jesus foi viver entre os homens, fazer-se conhecido por eles e demonstrar por suas obras que ele era o verdadeiro Deus, pois só assim o conhecimento do Salvador e da salvação que ele veio conquistar por sua morte e ressurreição poderia ser manifesto. Ao fazer-se humano em Jesus Cristo e viver entre suas criaturas, Deus tornou-se não mais o Deus que se oculta, como disse Isaías, mas o Deus que se revela. Então, obrigado.
Então a gente vai reparar aqui, tranquilo, aí o que acontece? A gente vai ver que como Jesus salvaria a humanidade se não se manifestasse humano entre os seres humanos. Então é aquele caso, para ele ir para a cruz, ele foi condenado. Para ele ser condenado, teve gente que se relacionou com ele, que lhe caluniou. Para ele ser caluniado, é porque ele fez algumas coisas que incomodou algumas pessoas. E ele incomodou algumas pessoas que queriam proeminência. Por quê? Porque ele ajudava pessoas que esses aspirantes à proeminência não ajudavam. E ele fez isso para mostrar para as pessoas o seguinte: Deus se importa com você. Ou seja, os religiosos não estão nem aí para você. Os políticos não estão nem aí para você. Não estou falando dos políticos de hoje, tá? Nem dos religiosos de hoje. Mas no tempo de Jesus, os políticos eles não se importavam com o povo, nem os religiosos. E aí, nesse caso, tem que explicar. Então, hoje, o político religioso é tudo top. Aí, quando essa situação, né, a gente, por exemplo, vê que, enquanto o povo estava desamparado, Jesus veio para mostrar o seguinte: Deus se importa com você. Como Deus se importa? Aqui, ó, trazendo pão, trazendo esperança, trazendo cura, trazendo milagre, trazendo puxão de orelha. Para quê? Para que vocês possam ter uma vida melhor do que uma mera existência. Olha aí. Entendeu como é que é a situação? Então, é algo que, assim, muitas vezes a gente não se dá conta, né? Muitas vezes a gente não se dá conta nesse aspecto aí. E aí Atanásio ele bateu na tecla sobre o maravilhoso mistério da revelação de Deus em Cristo, ou seja, o Jesus inclusive antes da cruz, o Jesus humano do dia a dia, né? Do chão de fábrica, do pé nas areias da Galileia. Então, assim, antes da cruz tem toda uma manifestação de vontade de Deus. Como é que eu vou ter ideia de que Deus gosta, não gosta, quer ou não quer alguma coisa? Na própria pessoa de Jesus, porque se eu pegar apenas o texto frio da lei, eu posso fazer como os fariseus, como os saduceus, como os herodianos, como os essênios, né? Como os zelotes, ou seja, eu pego o texto de acordo com o meu interesse. Agora, o Jesus encarnado, ele é o quê? Ele é a concretização da revelação escrita. Então, olha, Deus não gosta disso. Deus mandou apedrejar. Sim, pode apedrejar. Se você não tiver pecado, vai lá. Aí, qual o problema? Quem está de um lado só vê isso. Atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Jesus falou isso. Mas aí a pessoa que quer continuar na pouca vergonha, ela não pega a outra parte quando Jesus fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora. Eu também não te condeno, mas não arma uma dessa de novo, né, bonita? Claro, ele não falou assim, né? Versão roberlaniana. E aí você percebe que, assim, o pessoal que defende o erro muitas vezes ataca os caras da pedra e esquece o que Jesus falou para a mulher. E em contrapartida, o pessoal que supostamente tem uma vida certinha, supostamente é gente de bem, tá entendendo? Pega a pedra como assim: nós temos moral para atacar pedra nela. Aí eles vêm com a consciência tranquila. O que Jesus faz? Libera a mulher com uma consciência aliviada e libera os caras com a consciência pesada. Olha como é que, assim, o Jesus humano, no dia a dia, no chão de fábrica, andando com a gente como um de nós, Deus conosco, olha como é que é diferente daquela comunicação divina distante, de alguém que não sabe o que é sentir. Meu Deus do céu, eu falei um negócio que isso pode me chover um monte de pancada. Claro que Deus sabe. O que eu estou dizendo, e se alguém cortar o claro que Deus sabe, eu estou levando para casa de qualquer jeito. Mas assim, de alguém que não está na mesma pele que a gente.
Entenderam, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então acontece de alguém que não está na mesma pele. Deus, como Deus, sabe tudo. Mas Jesus, enquanto homem, diz o texto que ele sofreu todas as tentações que nós sofremos. A diferença é que foi sem pecado. Mas se foi tentação, tudo indica que assim, poxa, aquilo mexeu com ele. Porque senão não é tentação. Vamos e vemos, né? É como, por exemplo, vamos pensar, né, tem de repente aquela moça, né, no nosso tempo de adolescência, né, que aí os meninos olham para ela, que ela, pô, caramba, bonitona, tal, aquele negócio todinho, tudo tal. Só que ela anda para lá e para cá com um amigo que é gay. E aí ela vai para tudo quanto é canto, troca de roupa perto do cara, aquele negócio todinho, tudo tal. Para aqueles garotos seria uma tentação ela fazer isso. Para o amigo dela não é. Deu para entender onde eu quero chegar? Ou seja, se ele foi tentado, é porque aquilo mexia com ele. É como, por exemplo, minha esposa, ela gosta muito de comer jiló, abobrinha, esse negócio assim. Eu comi até parar de apanhar. Depois que eu parei de apanhar, eu não como mais, certo? E aí nisso, a não ser quando a minha esposa quer que meu filho coma alguma coisa, lá, o papai está comendo, me dá uma raiva dela. Aí eu como. Mas assim, eu não sou tentado por isso. Agora, se eu estiver passando e sentir um cheiro de contrafilé, entende? E detalhe, bife de contrafilé só na manteiga e no sal, para mim tá bom demais. Ou então de repente um pedaço de maminho de alcatra na brasa, só no sal grosso, mas nada. Tô salivando aqui, gente, só de falar. Entende? Ou seja, isso é tentação para mim, abobrinha não é. Então, se Jesus foi tentado, tudo indica que é o seguinte, foram coisas que assim mexeram com ele. Aí observa bem a diferença de alguém que passa por uma tentação conversando com alguém que caiu em tentação. É uma situação não de superioridade, mas de solidariedade. Então, isso, claro, a gente foca em quê? Pela cruz, né? Foi lá, me chamou gentilmente, me atraiu e tudo tal. Aquele sacrifício foi tremendo, show de bola. Mas, né? É importante a gente observar que assim, esse Jesus antes da cruz também mostrou Deus. E é ele que é o exemplo para a gente seguir. Porque, por exemplo, quem aqui quer ser pregado numa cruz? E detalhe, que eficácia teria a gente ser pregado numa cruz? Nenhuma. Agora, o Jesus antes da cruz, ele é a nossa referência. O respeito aos pais que Jesus tinha, o respeito à autoridade política, o amor que ele tinha para com os seus discípulos, o amor que ele tinha para aquela sociedade que ele rejeitava. Então, ou seja, as perguntas no diálogo com o diálogo, né, com os mestres no templo. Então você vai vendo que assim, poxa, ele é uma referência a ser seguida. A gente vai imitar esse Jesus. Porque se pensar só na cruz, a gente fica só naquela abstração de explicar o sacrifício da cruz e assim por diante. Esse é o ponto, né? E deixa eu ver, ainda na unidade 1, o capítulo 5 fala de Jesus enquanto mediador. E é muito importante a gente reparar que assim, a gente corre o risco de ser tentado a ter alguma outra mediação. Você vai reparar que algumas supostas religiões cristãs, elas vão defender que, olha, só Jesus salva, igual a gente. Mas, se você não obedecer o que esse livro aqui diz, que não é a Bíblia, dificilmente você vai para o céu. Acho que não vai não. Ou então, só Jesus salva. Mas, se você não fizer isso aqui que a gente pratica,
acho que você não vai não, porque quem realmente pratica isso aqui é que é salvo, quem não pratica. Então, ou seja, ou a pessoa ela acrescenta alguma coisa a ser feito, né? Ou por exemplo, ela coloca alguma outra pessoa que a gente tem que atender, ou ela diminui de alguma forma a pessoa de Jesus. Você vai reparar que assim, geralmente é alguma coisa nesse nível. E aí a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque, peraí, se só Jesus salva, não é o ritual da minha religião. Se só Jesus salva, não por exemplo, eu diminuindo a grandeza dele. Não é, por exemplo, eu tendo que obedecer letra por letra um outro livro que não seja a Bíblia Sagrada. Então, aí você olha, você já fica desconfiado. Ué, mas a sua igreja ela tem revista de escola dominical? Sim, mas a gente pode questionar o autor. A gente pode discordar dele. A gente pode até não discordar na classe para não dar aborrecimento, mas a gente discorda em pensamento para manter a paz, entende? Mas a gente discorda. Agora, existem religiões que, se você discordar daquilo que aquele livro está dizendo, pô, cara, você não serve, né, ao único Deus verdadeiro, não. Então, a gente verifica, né, na unidade aqui, em relação a sobre quem é Jesus, né, de que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Não há. Tranquilo? Antes da gente ir para a segunda unidade, alguém tem alguma coisa para falar? Tranquilo? Tá claro? Tá mesmo, gente? Tá? Então tá.